Se você, assim como eu, é viciado em histórias de thriller, eu te desafio a largar esse livrinho aqui antes de chegar ao final da história. Vai ser bem difícil. Olá, marcadoras e marcadores, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz. Sim, faz um tempão que eu não trago nenhuma resenha aqui pro canal, mas eu não poderia deixar esse livrinho aqui passar. E eu tô falando dele, que é Alguém que Você Conhece, da Shari LaPena. Então já se inscreve aqui no canal e aproveita o cupom de desconto para você assinar a tag Livros com 30% de desconto na primeira caixinha. Vale super a pena e você tem acesso a livrinhos como esse que eu vou falar para vocês hoje. Não estranhe, porque vai ter um barulhinho de reforma no fundo que vai atrapalhar um pouquinho aí, mas eu acredito que vai ser tranquilo passar as informações desse vídeo para vocês. Esse livrinho aqui, ele chegou então na caixinha de setembro do Clube Tag Inéditos e foi uma surpresa enorme, eu adorei. Na realidade, eu sou muito fã de thrillers, suspense, terror, como vocês que acompanham aqui o canal sabem. E quando eu vi que chegou esse livrinho na caixinha de setembro do Clube Tag Inéditos, eu furei a fila de leitura na maior cara dura e já terminei correndo para vir contar aqui para vocês. A Shari, ela tem outros livros que já foram lançados aqui no nosso país pela editora Record, que é a mesma editora que vai lançar esse livro aqui. O primeiro deles, que eu gosto muito, é O Casal que Mora ao Lado. Na realidade, eu já conversei com pessoas que gostaram muito desse livro e pessoas que não gostaram tanto assim. Mas, na minha opinião, é um dos melhores livros dela, eu gosto muito. Gosto muito da premissa da história, embora tenha lá um final um pouco previsível, mas é uma delícia de livro. E o segundo livrinho dela, que também está disponível para a gente, é Uma Estranha em Casa. Esse eu nem sabia que existia e ainda não li, mas muito provavelmente eu vou ler porque é uma das minhas escritoras preferidas da atualidade. E agora então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é o tema do nosso vídeo. Alguém que Você Conhece, ele tem o título em inglês Someone We Know, ou seja, alguém que nós conhecemos. Então eles mudaram aqui o pronome, mas não perdeu tanto assim o sentido. Ou seja, aqui a gente tem aquele tipo de história conhecido como whodunit, que significa quem fez isso, quem foi o responsável por isso. Nesse tipo de história vai existir sempre um crime e todos os personagens podem estar envolvidos de alguma forma. E a cabeça da gente fica então nessa roleta russa, desconfiado de quem cometeu o crime. E aí, dentro desse subgênero aí dos thrillers, a gente tem a nossa principal representante, que é a Agatha Christie. Isso é muito comum nos livros dela, você ficar o tempo todo desconfiando aí dos personagens e sempre mudando ali a sua perspectiva de quem que pode ter cometido aquele crime. O cenário para essa história é uma vizinhança de uma cidadezinha pequena chamada aqui no livro Aylesford, que é lá no estado de Nova York, próximo ao rio Hudson, e essas pessoas vivem lá suas vidas pacatas, tem suas amizades, os homens se conhecem, as mulheres, todo mundo ali vive em harmonia, tem seus trabalhos, seus hobbies. Então é uma comunidade ali bem amigável e tem também seus segredos. Logo no começo do livro vai acontecer aí o crime que vai dar o pontapé inicial para o enredo dessa história. Uma mulher muito bonita, muito atraente, recém-chegada na vizinhança, vai sumir e vai parecer que ela abandonou o marido aí, né? Fez as malas e sumiu. Mas, passados aí alguns dias, 2, 3 dias, eles vão localizar o corpo dela. E ela foi assassinada de uma forma muito violenta. Daí então muita gente vai se interessar, vai ficar muito curioso, porque imagina um assassinato em uma cidadezinha pequena, todo mundo fica desconfiado e fica com muito medo do que está acontecendo. Então as pessoas vão querer investigar, vão querer conversar sobre, vai virar ali um assunto durante alguns meses. Muita coisa também acontece paralelo a isso. Tem um jovem lá, um adolescente que invade casas e a mãe dele, quando descobre, fica muito culpada, se sentindo ali muito culpada. Afinal, essas pessoas de bem sempre querem ali se expurgar da culpa. Então, quando a mãe desse rapaz ela descobre que ele fez essas coisas, que é um crime, uma invasão de propriedade, ela pensa ali em se desculpar de uma maneira um tanto quanto não convencional.
Ela vai escrever cartas anônimas e vai enviar para as casas onde ele invadiu. E tem também a história das relações dessas pessoas. Será que elas eram amigas? Como que elas se relacionavam? Os inimigos em si, então muita coisa está envolvida nessa história. E a gente passa então o livro todo ali correndo as páginas. Esse aqui é então um thriller vira-páginas bem típico, você não consegue largar enquanto não chega no final. Além disso, ele tem bastante reviravoltas. Eu gosto muito quando tem esses plot twists durante a história, mas eu confesso que aqui nesse livro tinha muito plot twist, então você chegava a acreditar uma coisa, desconfiava, quando vê poderia ser aquilo, e quando estava para confirmar aquilo que você pensava, aquilo já virava para outra história, outra reviravolta, e aí a gente ficava até confuso de tanto desconfiar e até dava preguiça de desconfiar das pessoas do livro. Então o que me incomodou mais foi isso, eu achei que teve muita reviravolta, muita coisa, todo mundo tendo ali vários problemas, vários envolvimentos. Então achei que deu uma exageradinha, mas eu gostei muito do retrato aqui da família americana, dessas pessoas de bem, como eu disse, que tem ali a sua forma de se isentar da culpa, de se isentar dos problemas da sociedade, mas que olhando ali por trás da cerquinha branca, tem muita coisa acontecendo e muita coisa muito problemática acontece com essas pessoas. Conforme eu disse, eu já era fã da Sherry pelo outro livro que eu tinha lido dela, O Casal que Mora ao Lado, e ela trabalha muito bem esses thrillers domésticos, sabe fazer muito bem esse retrato da família tradicional, no caso aqui americana, lá dos Estados Unidos. É interessante demais perceber pelos livros dela que todo mundo tem lá o seu teto de vidro e que esse vidro é muito propenso a se quebrar facilmente. Foi um livrinho que me marcou bastante, principalmente por conta da ansiedade em chegar ao desfecho da história, em saber quem que cometeu esse crime, o porquê de ter feito isso. Confesso que eu gostei muito mais da história em si até chegar lá no desfecho do que propriamente do final, mas é um livro assim muito gostoso, vocês vão adorar. Vai por mim que é uma indicação ó quentíssima. Então eu gostei demais da história e indico super aí para vocês. Mais uma resenha que vale a pena aí o livrinho. E que vocês aproveitem também, me contem quem leu, o que acharam dessa história. Eu gostei muito e super indico também os outros livros da Shari LaPena. Na data aqui que eu fiz esse vídeo, ele ainda não foi lançado para o público em geral, ainda está lá no Clube da Tag, mas em breve vai sair aí para todo mundo, então aproveita, porque é uma história que vale super a pena, um passatempo assim, divertidíssimo. Você vai correr aí com seus afazeres, com as suas atividades, para chegar em casa e catar esse livrinho e adiantar a história dele. Bom, essa foi então a minha resenha quentíssima aí, com uma ótima indicação de livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por chegar até aqui. E não se esquece, não é quantidade, é constância. Lê um pouquinho por dia e você vai aproveitar muito bem o hábito da leitura. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!